Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Hoje trazemos exatamente um novo conjunto de aulas que pretende provar matematicamente, e eu penso que aqui é que está a novidade, de certas associações que são feitas de ilustrações que se encontram nas Sagradas Escrituras à nossa realidade. Hoje, como tu vês, nós trazemos a besta do Apocalipse e a Igreja Católica Apostólica Romana, com o seu representante máximo, o Papa. Portanto, muitos estudiosos das Sagradas Escrituras associam a besta do Apocalipse ao Papa, à Igreja Católica Apostólica Romana. E eu passo a citar uma escritora que diz assim: no capítulo 13 de Apocalipse, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, que nós aqui na nossa escola Kitonite já falamos sobre esta besta, à qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Isto é o que está no Apocalipse. Este símbolo, como a maioria dos protestantes têm crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Okay? Portanto, como tu podes ver nesta citação que se encontra no Grande Conflito da escritora Ellen White, também já citada aqui na Escola Kitonite, mostra exatamente que a maioria dos protestantes, não é, ao longo dos séculos, tem crido exatamente que esta besta do Apocalipse, do capítulo 13, representa exatamente o papado. O que nós vamos fazer hoje, matematicamente, é tentar ver se de facto isso corresponde à verdade ou não. Okay? É esse o nosso objetivo. Este conjunto de aulas não traremos só instituições, como hoje temos o Papa, não é? Mas também verdades bíblicas. Okay? Fica sempre atento aqui à Escola Kitonite, pois nós vamos provar exatamente matematicamente se de facto um conceito que é, como costuma-se dizer, adquirido como verdade, não é? Está correto ou não. Okay? Penso que vai ser interessante este conjunto de aulas. O que nós vamos fazer, e esta é a nossa prova número 1, é trazer uma hipótese, okay? Onde nessa hipótese estarão um conjunto de pressupostos. Isto, na matemática, quando tu queres provar alguma coisa, tens de ter sempre pressupostos. Isto mostra que a matemática, olhando para ela como algo de exato, aquilo que de facto não tem erro, ela já dos seus pressupostos já está a adquirir alguns conceitos que são verdade, que nós não temos a certeza se são verdade ou não. Ok? Portanto, isto é, no nosso mundo parece que eles são verdadeiros, não é? Mas em outros mundos pode não ser assim. Portanto, nós nunca podemos dar nada como adquirido. Portanto, aquilo que nós vamos fazer aqui é matemática, pura matemática, e portanto, como na matemática existem pressupostos, ok? Então aqui nós vamos usar também os pressupostos. O que é que são os pressupostos aqui nas nossas demonstrações? São exatamente afirmações que nós vamos supor que são verdadeiras. Okay? Algumas eu posso não concordar, mas aquilo que a maioria dos estudiosos das Sagradas Escrituras aceita como verdade. Ora, se esses pressupostos forem verdadeiros, nós aplicaremos esses mesmos pressupostos num versículo bíblico ou numa passagem bíblica. Aqui parece um bocadinho estranho porque às vezes um versículo fora do contexto, costuma-se dizer, é um pretexto. Mas nós vamos sempre falar no contexto deste mesmo versículo e o versículo será tão claro que não é preciso fazer qualquer tipo de interpretação deste mesmo versículo. Okay? E depois nós traremos exatamente a tese, que é exatamente a conclusão, e no final nós daremos uma percentagem dessa mesma afirmação. Okay? Portanto, 0% quer dizer que não existe qualquer tipo de relação, 100% é aquilo que nós adquirimos como verdade, não é? Isto é mesmo assim. Então o que nós vamos provar hoje é, se tivermos 0%, quer dizer que a besta do Apocalipse não é o Papa, nem o Papado, nem a Igreja Católica Apostólica Romana. Se tivermos 100%, vai ser exatamente
a conclusão que nós vamos chegar é exatamente que a besta do Apocalipse é o Papa, a Igreja Católica, conhecido como o Papado, não é? Como toda a gente diz, o Papado. Portanto, penso que vai ser interessante esta aula. Então vamos começar pelos pressupostos, não é? Pela hipótese. E a primeira hipótese que nós trazemos é exatamente esta, que a besta do Apocalipse é a primeira besta que sobe do mar de Apocalipse 13. Okay? E se tu fores ver a nossa aula número 1 da Teoria 666 e Evanimi, convido-te a ti a ver essa nossa aula, está aqui na Escola Kitonite. Nós falámos exatamente sobre a besta do Apocalipse como sendo essa besta, okay? Que é exatamente semelhante ao leopardo, não é? Que tu podes ver na nossa aula, que eu não associo a um leopardo, mas a uma chita. Ainda não revelei o segredo porque é que eu escolhi a chita, mas vamos lá chegar, ok? Portanto, se tens alguma dúvida se esta besta do Apocalipse é a primeira besta ou não, faz uma pausa neste vídeo e convido-te a ver a nossa primeira aula sobre as profecias bíblicas, que é exatamente a besta do Apocalipse, Teoria 1, 666 e Avani. Portanto, se estás de acordo com esta primeira hipótese, não é? Então, passemos à segunda, ok? E a segunda é exatamente o facto de que 42 meses proféticos correspondem a 1260 anos literais. Se tens essa dificuldade se tens a dificuldade de perceber que 42 meses são 1260 anos, convido-te a ver a nossa aula número 14, ok? Da Teoria 2, 8 e Aven, que está aqui também no nosso canal, que fala exatamente sobre as duas quedas de Roma. Nós aí fazemos exatamente a analogia entre os 42 meses proféticos e os 1260 anos, sendo que cada mês tem 30 dias, não é? Já falamos sobre isso nessa aula. 42 vezes 30 dá exatamente 1260 dias. E como um dia profético, não é? Corresponde a um ano literal, não é? Então os 1260 dias vão se transformar em 1260 anos literais. Então se tens alguma dificuldade sobre este aspecto, convido-te a ver esta nossa aula, que é exatamente as duas quedas de Roma. Portanto, 42 meses proféticos são exatamente 1260 anos literais. Se estás também de acordo com esta hipótese, vamos passar à terceira. Okay? Terceira hipótese. A terceira hipótese, nós ainda não falámos aqui nas teorias que eu criei. Esta é a minha teoria número 4. Está bem? Mas que quando nós tivemos a nossa aula número 15 da Teoria 2 e 8 e Aven, nós falámos exatamente sobre a conquista de Roma por parte dos franceses. Okay? E nessa aula nós referíamos que no dia 15 de fevereiro, no Capitólio, Berthier, que foi um general que substituiu Napoleão quando ele veio até França, não é? Ele vai declarar o povo romano livre do poder do papado. E estamos a falar do Papa Pio VI, que tinha próximo de 80 anos. O Papa foi obrigado a renunciar ao seu poder temporal, mas podia conservar a sua dignidade espiritual, que é exatamente aquilo que a Igreja Católica tem neste momento. Portanto, em 1798, este poder papal perdeu todos os seus estados papais e ficou apenas com o poder espiritual, que é aquilo que hoje tem, sem dúvida nenhuma. Não é? E isto aconteceu exatamente desde o ano 538 d.C. a 1798 d.C. Isto dá um total de 1260 anos. Okay? Esta profecia também está em Daniel 7:25, eu concordo perfeitamente com esta interpretação, e está exatamente na minha teoria 4. Mas na aula número 15 da teoria 8 e Aven, que tem como título Os 10 Reis de Apocalipse 17, tu poderás ver um pouco desta mesma interpretação. Okay? Então, se estás de acordo com a terceira hipótese, passamos à quarta e última hipótese. Esta quarta e última hipótese, e eu não concordo com ela, ok? E eu vou já explicar porquê. Mas que toda a gente concorda, não é? Que as blasfémias da Igreja Católica Apostólica Romana correspondem às doutrinas ou afirmações
que não se encontra nas Sagradas Escrituras, ok? Então eu vou expor aqui a minha ideia. Blasfémias, nós já falamos aqui sobre as blasfémias, significa exatamente colocar-se no lugar de Deus, ok? A Igreja Católica tem algumas afirmações que pretendem exatamente ocupar este lugar que é reservado a Deus ou ao Filho de Deus, ok? Que para mim o Filho de Deus pertence à divindade. E a Igreja Católica tem algumas afirmações que podem ser ligadas a estas blasfémias. Mas é assim, é aquela coisa que eu digo, que só aceita essas mesmas afirmações ou essas doutrinas quem, costuma-se dizer, pretende pertencer a esta mesma Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana, neste momento, não impõe as suas ideias aos outros. Portanto, cada um aceita aquilo que quiser, não é? Ora, se eu simplesmente não aceito estas mesmas doutrinas ou afirmações, não estou abrangido por estas supostas blasfémias. Não é? E depois cada um tem que fazer as suas escolhas. Portanto, estas supostas, e aqui eu coloco entre aspas blasfémias, pertencem, não é? Se elas forem blasfémias, pertencem exatamente à Igreja Católica Apostólica Romana e aos seus seguidores. Portanto, não atinge aquelas pessoas que estão fora. Portanto, isto é, não podemos considerar um aspecto de uma entidade que não impõe aos outros, porque neste momento a Igreja Católica não impõe rigorosamente nada a quem não é da Igreja, não é? Nem aos próprios membros da Igreja ela impõe, seja o que for. Portanto, isto não, para mim não são blasfémias. Portanto, cada um aceita aquilo que quiser. Ok? Mas pronto. Mas supondo que muita gente diz, e muitos estudiosos dizem que as blasfémias da Igreja Católica Apostólica Romana correspondem às doutrinas ou afirmações que estão nas Sagradas Escrituras, vamos continuar com esta hipótese, ok? Que eu não aceito. Ok? Mas se tu aceitas, é a nossa quarta ou última hipótese. Ok? E repara que para fazermos a demonstração temos que aceitar estas quatro hipóteses como sendo verdadeiras. Ok? E então agora vamos ao versículo bíblico, não é? Que se encontra exatamente em Apocalipse 13.5. Ok? E o que é que diz Apocalipse 13.5? Diz assim: E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ora, isto aqui, quem é que está a falar aqui? De quem? Exatamente da besta do Apocalipse, em que ela foi-lhe dada uma boca, não é? Para proferir grandes coisas. Ora, proferir quer dizer falar essas mesmas grandes coisas e blasfémias. Ok? Obviamente que quando alguma instituição profere alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, está a proferir blasfémias. Não é? Portanto, se a Igreja Católica Apostólica Romana pode ser encarada algumas afirmações que faz como blasfémias, não é? Essas blasfémias seriam por 42 meses. Ok? 42 meses, 1260 anos, que é exatamente aquele período que vai desde 538, não é? Depois de Cristo, até 1798 depois de Cristo. Ok? Percebeste a ideia? Portanto, se a Igreja Católica é exatamente esta entidade que proferiu estas blasfémias, estas blasfémias seriam proferidas durante 42 meses. E apenas 42 meses. Ok? 1260 anos. E vamos agora à tese, não é? Diz assim, pelo versículo que nós acabamos de ler, Apocalipse 13.5, diz assim: podemos concluir que as blasfémias terminariam no final do período de 42 meses. Ok? Portanto, pelo versículo que nós lemos, se foi dado o poder para proferir blasfémias durante os 42 meses, quer dizer que no final desses 42 meses, essas blasfémias teriam de terminar. Ok? Portanto, terminariam exatamente no final desse período. Concordas? Então vamos à nossa conclusão mesmo. E a pergunta que fica, não é? Fica uma pergunta. Ok? Portanto, costuma-se dizer é aquela conclusão que nós tiramos, não é? Mesmo na matemática, dizem, em questão de blasfémias, portanto, aquelas blasfémias que estavam entre aspas, mudou alguma coisa em 1798 depois de Cristo no papado? Isto é,
A Igreja Católica Apostólica Romana em 1798 deixou de dizer alguma coisa ou de proferir alguma coisa que proferia no passado? E a resposta é obviamente não. Okay? Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana continua a dizer exatamente a mesma coisa que dizia antes de 1798. E como tu viste no texto que nós estudamos, e já estudamos isso naquela aula da teoria 2.8 e Aven, não é? A França apenas lhe tirou o poder político. O poder espiritual continuou exatamente igual. Ok? Não mudou nada. Ok? Portanto, se não mudou nada, a conclusão que nós tiramos, e a conclusão óbvia, ok, é que se nós queremos igualar a besta do Apocalipse ao Papa, a percentagem é exatamente 0%. Portanto, com apenas um versículo bíblico, não é? E com aqueles pressupostos todos que nós falamos, chegamos à conclusão que a besta do Apocalipse não é o Papa. Okay? Nem a Igreja Católica, nem nada relacionado com o papado. Portanto, podem ficar descansadas a Igreja Católica Apostólica Romana de que a sua religião não corresponde à besta do Apocalipse. Okay? Portanto, não é a besta do Apocalipse. Apesar de que eu já disse, e continuo a dizer, a besta do Apocalipse é uma ilustração extremamente linda, uma coisa mesmo do céu. Portanto, Jesus tem uma criatividade incrível, que eu penso que foi ele, porque ele é que gosta de contar as histórias por parábolas. Apesar de ser uma ilustração do outro mundo, não é o Papa. Okay? Portanto, a conclusão é óbvia. E aquilo que eu gostava neste momento de trazer até ti era exatamente que tu pensasses no assunto, colocasses aí nos comentários aquilo que tu achas sobre esta demonstração, qual é o pressuposto que tu não concordas, ok? E de facto, costuma-se dizer, se concordares com os pressupostos todos, a besta do Apocalipse não é o Papa. Ok? Portanto, é essa a conclusão que nós chegamos. Obviamente que se não concordas com algum pressuposto, obviamente que a conclusão não pode ser esta, mas existem outros versículos, muitos versículos, onde mostra exatamente que a besta do Apocalipse não é o Papa. Portanto, não é. Para mim não é. E se quiseres saber quem é a besta do Apocalipse, convido-te a ver os nossos vídeos, onde eu já revelei exatamente quem é a besta do Apocalipse. Ok? Fica então esta demonstração. Espero que tenhas gostado. E se gostaste desta aula, e virão outras do mesmo género aqui para a Escola Kitonite, convido-te a inscrever-te no canal, a compartilhares os nossos vídeos e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.